E na tarde de ontem, 3 adolescentes foram resgatados após ficarem presos em uma embarcação que naufragou entre as praias da Caueira e do Abaís, que fica ali entre os municípios de Itapuranga da Ajuda e Estância. A ação integrada do Grupamento Tático Aéreo GTA, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e SAMU garantiu o resgate dos adolescentes. O primeiro jovem foi retirado do barco por um operador do GTA, lançado no mar. E os outros 2 foram resgatados pelo guarda-vidas, com apoio do jet ski. E vamos agora saber mais detalhes sobre essa operação com a repórter Vitória Costa. São 12 horas e 25 minutos agora, ao vivo então. Pelo que eu entendi, eram 3 jovens, né, Vitória, que foram resgatados dessa embarcação que estava ali entre as praias da Caueira e do Abaís, que fica entre os municípios de Itapuranga, Caueira, Estância, Praia do Abaís, e uma ação rápida, né, da polícia, do Corpo de Bombeiros, enfim, dos órgãos de segurança pública. Ótima semana para você, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma excelente semana a todos. Fábio, você resumiu bem o que aconteceu. Exatamente, eram 3 menores de idade e exatamente aconteceu nesse ponto indicado entre as praias de Caueira e Abaís. E só para a gente contar aqui mais ou menos como aconteceu, esses 3 adolescentes, eles iriam até essa embarcação aparentemente no intuito de tirar fotos, uma prática que não é recomendada, mas para a gente explicar como aconteceu esse resgate, conversamos agora com o Coronel Fernando, ele que é comandante do GTA, que atuou nesse resgate, que salvou a vida desses 3 menores de idade, também com apoio do Corpo de Bombeiros. Boa tarde. Primeiro, começa contando pra gente o que é que esses jovens foram fazer lá e como que a equipe foi acionada. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde meu amigo Fábio Henrique. De fato, é uma ocorrência inusitada, onde 3 menores, de forma assim, muito inocente, né, muito ingênua, resolvem ir até uma embarcação já naufragada, que não estava muito próximo, ela não está muito próximo da costa, né, mas eles foram nadando e conseguiram chegar lá nadando. Porém, ir até essa embarcação era mais fácil, porque naquele local tinha uma estrutura que nós chamamos de vala, que faz a corrente de retorno. Então, eles chegaram até rapidamente lá na embarcação, mas era impossível para eles saírem sozinhos. E além do mais, o tempo que eles passaram lá, a maré acabou subindo mais ainda e tornou ainda mais difícil esse retorno. E eles, por conta disso, tinham que ficar lá. Eles não tinham como sair e conseguir chegar de volta à praia. Houve o acionamento, muito provavelmente por populares que estavam lá no local, do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado, chegou e entrar na embarcação, subir a bordo da embarcação, era muito difícil. E foi preciso acionar o helicóptero, né? O GTA foi acionado pelo Corpo de Bombeiros. O nosso tripulante, o Major Remilton, que é um nadador muito experiente, conseguiu ir a bordo dessa embarcação, abordou os jovens e a partir daí foi possível se fazer esse resgate com um grau de dificuldade absurdamente grande. Então, mesmo com a chegada do Remilton à embarcação, tirar esses jovens de lá também era uma atividade muito difícil, mas com um pouco de paciência. Obviamente nós estávamos pressionados pelo pôr do sol, né? A luz natural já estava próximo de acabar, e aí a gente não consegue avaliar quais seriam as consequências desses 3 jovens passar a noite toda lá sem poder sair, saculejando muito. Então, sim, a incerteza era muito grande. Então, tínhamos que fazer naquele momento, e a tripulação comandada pelo Tenente Coronel Danilo foi muito feliz. Foram muito assertivos e conseguimos finalizar esse resgate com algumas escoriações, inclusive nos profissionais que estavam lá fazendo o socorro, e num dos jovens também, mas tudo ferimento leve, e todo mundo foi para casa ao final. Uma ocorrência que poderia acabar em tragédia, mas a gente conseguiu reverter essa realidade.
É verdade. Inclusive, um ponto importante, o senhor falou que já estava ali perto do pôr do sol, ou seja, foi no fim da tarde, o que ainda tornou mais difícil, né, toda a situação. A finalização da ocorrência foi no final da tarde, então era muito difícil, porque nós não temos tempo para planejar e fazer o resgate. Tem que ser uma coisa muito rápida, para que a gente consiga finalizar ainda em condição de segurança para todos, né? E aí, graças a Deus, o procedimento deu certo, e nós fizemos o resgate, mas é preciso ter muito cuidado para se aventurar nesse tipo de atividade fora do ambiente normal de convivência do ser humano. Coronel, como o senhor já começou a dar umas recomendações, vou pedir para o senhor olhar para a câmera e dar essas recomendações ainda de forma mais específica, para que as pessoas não façam isso. Por sorte, esses jovens sobreviveram, mas o desfecho poderia ter sido outro, né? Exatamente. O potencial de tragédia era muito grande. Não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Então, todas as pessoas que pensarem em fazer atividades fora do comum, fora do convívio normal, urbano, tem que planejar muito essa atividade. Se for na água, muito equipamento, muito treinamento e muito acompanhamento. Levar em consideração o condicionamento físico da pessoa que vai é um item importantíssimo, porque a pessoa tem que ter resistência física para responder a situações de risco que possam acontecer, tanto na atividade aquática como até mesmo na montanha, na mata, em qualquer lugar em que a vida humana não seja uma situação normal, tem que ter esse cuidado, tem que ter a preparação antecipada para fazer. Se fizer assim dessa forma, sem planejamento, sem equipamentos, sem cuidados preventivos, normalmente acaba ruim, acaba mal, acaba dando problema e aí fica às vezes fica impossível para as forças de segurança pública conseguirem agir de forma a evitar a tragédia. A gente está ali de serviço, no plantão, 24 horas para atender a população, porém às vezes a situação não nos permite que a gente execute com êxito. Essa, graças a Deus, foi muito bem. E o apelo que fica para as pessoas que pretenderem fazer atividades fora do normal, se preparem antes, em todos os aspectos, para que possam cumprir essa vontade de forma segura. Coronel Fábio Henrique, lá no estúdio, também tem uma dúvida. Fábio? São 12 horas e 32 minutos. Eu vou pedir à nossa produção que coloque novamente aquela imagem, só para a imagem do momento dos jovens. Eu queria cumprimentar o Coronel Fernando. Nós estamos mostrando agora, Vitória, a imagem. Esse aí é um barco velho, encalhado aí na região, só para a gente entender. E esses 3 jovens, eles foram a nado, é isso? E não conseguiram mais voltar. E esse barco aí, o que é que ele... É um barco velho, só para a gente entender as imagens. Pronto, Fábio, essa questão do barco, até eu sei responder que é um barco que estava lá já há algum tempo, um barco antigo, naufragado. Além disso, esses jovens, eles teriam ido a nado, a informação inicial é que eles teriam ido tirar uma foto. Então, Fábio quer saber isso e também mais informações sobre esse navio que estava lá. Eles foram nadando, eles saíram da praia, estavam na praia numa situação segura, né, e resolveram ir até esse barco para ver como tirar foto, alguma coisa nesse sentido. Foram até lá nadando, e aí eu já disse, como tinha a corrente de retorno, foi fácil chegar até o barco. Eles chegaram lá a maré estava baixa, não estava batendo ainda, então eles subiram e lá permaneceram. Quando quiseram sair, já estava chacoalhando muito, a maré já tinha subido bastante, e aí eles não tinham condição, porque a correnteza levando para dentro do mar era muito grande. E a capacidade deles de nadar é muito reduzida em relação àquela situação. Por isso que eles não tinham mais recursos para conseguir voltar à praia. A gente só não sabe ao certo quem acionou, se foram eles ou se foram populares na praia que viram a situação. Uma coisa ou outra, o fato é que... Eles estavam com o celular. Acredito que sim. O fato é que o Corpo de Bombeiros foi a primeira força acionada e entendeu a gravidade da situação e chamou o GTA para que a gente conseguisse finalizar esse resgate com sucesso
antes do pôr do sol. E sobre a embarcação, como a gente tinha dito, inclusive é uma embarcação que vocês costumam ver, né, quando ficam ali fazendo trabalho de patrulhamento. Exatamente, é uma embarcação que já está naufragada lá há vários anos, né, em função de algum problema que ela teve, e que não traz nenhum risco para ninguém, desde que não queira ir lá sem ter todos os equipamentos necessários para essa atividade. Muito obrigada, então, pelas informações. É isso, Fábio. Fica também a orientação para que uma situação como essa não se repita mais e, claro, para qualquer pessoa que veja, acionar o GTA, como foi feito também dessa vez. Volto com você.